Graça e paz, queridos. Muito bom. É o nosso primeiro domingo, né, nesse novo sistema que nós estamos fazendo de apresentar alguns irmãos, falando alguns dias sobre o mesmo assunto, né? E eu me coloquei também na brecha para falar e queria falar sobre o poder das trevas. O poder das trevas é bem ignorado no meio dos crentes, né? Pouca gente se coloca na brecha para enfrentar o poder das trevas. E eu gostaria de ler para os irmãos Ezequiel capítulo 28. Eu vou ler a primeira vez na versão católica, da Bíblia Católica. 28:12 de Ezequiel, diz assim: Tu eras um modelo perfeito. Na Bíblia Católica, aí não vai bater muito com você, mas veja só, é melhor você ouvir. Tu eras um modelo perfeito, cheio de sabedoria, a beleza perfeita. No Éden, no jardim de Deus, te achavas. O seu manto de pedras preciosas, cornalina, topázio, berilo, crisólito, ônix, jaspe, safira, granada e esmeralda. Teus engates foram trabalhados em ouro, preparados no dia em que fosses criado, como um querubim protetor. Eu te havia colocado, né? Deus te havia colocado. Estavas na montanha santa de Deus, faiscando entre pedras de fogo. Eras perfeito em tua conduta desde o dia em que fosses criado, até se descobrir em ti iniquidade. Verso 17: Teu coração se tornou soberbo por causa de tua beleza, corrompestes tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te sobre a terra. Isaías 14, que é o outro texto, diz assim: E tu dizias em teu coração: subirei até o céu. Verso 13, verso 12, né? Como caísses do céu, ó filha da aurora, ou filho da aurora. E tu dizias em teu coração: subirei até ao céu, acima das estrelas de Deus, estabelecerei meu trono, assentar-me-ei no monte da Assembleia, nos confins do norte. Verso 14: Subirei no cume das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, mas serás lançado no Seol, nas profundezas do abismo. Agora eu vou ler na nossa tradução, ou na minha, né? Que também quase ninguém mais tem tradução, né?
Ezequiel, né? Ezequiel 28. Eu vou começar aqui no 11, diz assim: veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, obra dos teus tambores e dos teus pífaros, estava em ti no dia em que fosses criados, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosses criado, até que se achou iniquidade em ti. Interessante, né? Vamos para Isaías 14. Isaías 14, 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançados por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui está, no Antigo Testamento, dois relatos bem fortes, né? De quem era, ou já não é mais, né? Como era, mas que nós ignoramos muito. Eu também entrei na área de libertação muito cedo e aprendi umas coisas, não sei se eu aprendi, né? Com quem tentava fazer essas coisas, mas a gente entrou por um caminho muito errado de tentar combater com eles e desafiar, né? Pastor Paulo Franco também já sofreu bastante. Então, a gente, muitas vezes, eu, pastor Paulo Franco e outros que estavam comigo, nós zombamos de Satanás, né? E falamos muitas vezes que ele não era de nada. Mas, se você for ler na palavra de Deus, você vai ver que o sujeito, como foi criado, não é mamão com açúcar para enfrentar ele, não. Então nós temos que nos preparar bem, aprender mais a palavra de Deus, né? E saber que nós estamos mexendo com uma das autoridades caída, vencida em parte, mas não como a igreja. Até a gente canta aqui também, a gente canta um cântico, né? Que a gente está pisando na cabeça dele, mas não é bem assim. Pelo contrário, ele tem pisado na cabeça de muita gente nossa, tem destruído muitas famílias, tem feito uma obra
tremenda destruição. Mas o que eu queria dizer para os irmãos é para ver, prestar atenção, né, em algumas coisas da grandeza deste querubim. Diz a Bíblia que era a Bíblia Católica diz que era um modelo perfeito. Ele elevou-se o coração nessas coisas. Deus o colocou como um protetor, não é? Daquela região celeste. E a Bíblia diz que ele se corrompeu. Muita beleza, muita sabedoria, não é? Muita luz, muita preciosidade na cobertura, viu? Todas as pedras era o seu manto, né? Veja que era um galã, né? Então, mas cheio de o quê? Cheio do quê? Sabedoria. E ele era perfeito também nos seus caminhos, até que achou iniquidade nele. Aí ele foi lançado daquela posição que ele realmente alcançou. Então, este querubim não só tem essa declaração, mas ele fez uma rebelião no céu. Não foi em nenhuma boate, não foi em nenhum lugar escuro da terra, ele fez isso no céu. E arrastou de lá 1/3 dos anjos. Desses anjos, arcanjos, querubins, serafins. E há um grupo deles, que a Bíblia diz que eles estão em cadeias eternas. Estão presos até o final dos tempos. Porque senão já tinham destruído essa terra por completo. Deus, então, proveu para nós, não é? E colocou esse inimigo aprisionado. Então ele é sábio, porque se você fizer uma rebelião, acho que é 5:11 de Isaías diz uma coisa, capítulo 12, que ele fala da quantidade de anjos. Hein? Apocalipse, eu não falei? Então é difícil achar. Apocalipse 5:11 deve ser. É isso aí mesmo? E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e os animais, e os anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, milhares de milhares. É muita. É um bolo bom, né? Bem grande. Milhões de milhões, milhares de milhares. E você somando aí, dá uma conta fabulosa. Outro dia o Napim aí chutou um número aí, que eu não me lembro mais. Você lembra? 4 trilhões. Olha aí, 4 trilhões de anjos. Ele
passou a mão num terço. Deus tem então, para cada um dos caídos, tem 2 que não caíram. Tem 2 anjos eleitos para trabalhar em nosso favor, não é? Então, ainda tem uma coisa, né? No final do julgamento, a Bíblia diz no capítulo 6 de 1 Coríntios, que nós vamos julgar essa batelada de anjos, arcanjos e querubins que caíram. Já pensou? Nós, a igreja. Vamos estar no julgamento dos ímpios e vamos julgar também os anjos que caíram. É um privilégio tremendo, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente fez tanto desprezo, a igreja fez tanto desprezo, não é? Já cantou tanto, já pisou tanto, já falou tanto, mas a igreja, no fundo, a igreja, estou falando igreja são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Igreja não é nós que estamos aqui. Somos também, mas não são todos, são igreja. Igreja é essa igreja triunfante, essa igreja gloriosa, essa igreja que está com seus nomes arrolados no livro da vida do Cordeiro. Amém? Então nós, como igreja, temos uma capacidade tremenda até de subjugar esse inimigo, mas não é como a gente pensa, que ele é um bobinho vencido, que não é de nada. Não, ele perdeu porque ele caiu lá do céu, veio para a terra, e nós lemos no livro do Gênesis, capítulo 1, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. 1:26, né? Diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então nós temos aqui um casal que Deus colocou no jardim. No capítulo 2, versos 15, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você crê na palavra de Deus? Amém. Então, beleza. Verso 18 diz assim: disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda aves dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e aves dos céus, e a todo animal do campo,
mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: essa é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada a varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui diz que eles estavam nus, mas essa nudez que eles tinham antes da queda, essa nudez era revestida da glória do Senhor, né? Eles tinham uma cobertura da glória. O dia que eles comeram da árvore, então a nudez apareceu, tanto é que eles correram a esconder-se, né? Então, no capítulo 3, assim: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estavas nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e sobre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Você que é solteiro e não quiser que o marido manda, não case, tá? Está escrito aqui, ó, já desde lá de longeão. E ele te dominará. Então, queridos, o senhor quer dizer o que com isso?
Eu quero dizer a vocês que nós tínhamos um casal muito especial, fabricação de Deus. Adão, fabricação de Deus. Viu, Almir? Está caindo o queixo, hein? Adão, fabricação de Deus. O homem, inteligentíssimo. Você já pensou? Deus criou todas as coisas que Deus criou, né? Dos animais e peixes e uma série de coisas. E Deus mandou colocar o nome, e Ele colocou o nome de todos. Colocar o nome até que não seria difícil. Difícil é depois você voltar e chamar eles, né? Pelo nome. Minha mãe tinha 5 filhos, e de vez em quando ela ficou mais velhinha, quando ela ia falar, ela chamava Djalma, Dirceu, Jair, Alfredo, e até que ela acertava quando não tinha mais nenhum nome para falar. Então você vê, é uma capacidade tremenda de Adão. Então Adão também, como muita gente quer desfazer de Adão, não adianta, não é? Há muitas provocações ou piadas ou anedotas acerca de Adão por causa da queda, mas ele era um homem super bem dotado. Agora você pergunta para mim, por que é que ele caiu? É porque é um ser muito inteligente, já caído do céu. Veio para o jardim, no jardim de Deus, né? No jardim do Éden, onde Deus colocou aquele casal especial. Ali não havia, né? Não havia como hoje no nosso mundo, né? Todas essas coisas horríveis e terríveis, né? Era um lugar lindo, todo cheio de árvores frutíferas. Diz que Adão trabalhava, né? Ele estava ali para trabalhar e guardar. Só que não tinha o que nós temos hoje, cansaço, dói aqui, dói ali, não é? E eles tinham, a gente não sabe quanto tempo ele ficou nessa bênção, trabalhando, guardando o jardim, até que Eva comeu do fruto e deu também para ele. Mas veja só, tantas árvores para comer, só tinha 2 proibidas. E ele falou, toda árvore pode comer. Mas tinha 2 árvores no centro do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Está certo? Estava no meio do jardim e Deus falou que da árvore do conhecimento do bem e do mal o homem não poderia comer, né? Vou ler verso 9, aqui diz assim, o Senhor, o verso 8, 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu até penso que Deus fez aquilo com um propósito, ou da queda do homem, ou do homem viver eternamente, porque depois da queda, não é? Depois que ele comeu do fruto e que recebeu a sentença de Deus, Deus colocou querubins, né, guardando o jardim. Aqui é no capítulo 3, ele diz, veja só,
3, 22, o 21 diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha, você já pensou, o homem caído agora vai e come da árvore da vida? Deus falou: não, vamos dar um chega para lá, né? Vamos dar um jeitinho aqui, vamos colocar querubins que vão guardar, e uma espada inflamada, uma espada acesa, que corria ali para que eles não retornassem mais ao lugar de origem, que eles foram expulsos. Então Satanás conseguiu, não é? Lá no Éden, derrubar um casal muito inteligente, um casal que não vivia no pecado, mas que pecaram, e levou toda a raça que Deus criou ao pecado. Então, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que esse inimigo, apesar de caído, de vencido, e de ter os seus poderes limitados, mais limitados, não é? Ele age de uma maneira terrível, com sua sabedoria, né? Para alcançar, obrigado, para alcançar o seu objetivo. O objetivo dele está em João 10, 10, diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, vida superior para viver dominando sobre o poder das trevas. Isso nos foi dado. Então, ele fez um estrago aonde? No céu. Fez outro estrago no Éden. E fez outro estrago com Jó. Vamos abrir o livro de Jó? Então Deus disse que tinha um homem. O Samuel até falou aqui, né, no domingo, sobre Jó, uma boa parte. E ele... Jó, primeiro... foi terça-feira, né? Desculpa. Diz assim, capítulo 1, verso 1, diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aí dá uma porção de coisas, que ele era rico, era o homem mais rico daquela terra do Oriente, com muita criação, né? Muitas ovelhas. Posso até ler, não é? E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente.
Vocês imaginam um homem desse recebendo de Deus um testemunho tremendo. Já pensou? Deus falando a um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E a Bíblia diz aqui, verso 8, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. É interessante que no verso 7, que eu não li, diz assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela, passeando pela terra, tranquilo. Outra coisa que nós não imaginamos, né? É que, onde vai esse menino bonito? Uma das coisas que a gente não imagina é que, ele diz aqui, né? Que os filhos de Deus se foram apresentar no versículo 6, assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com ele. Olha só, onde ele vai? Onde ele vai? Junto com os filhos de Deus a apresentar-se diante do Senhor. Veja que audácia, né? Que cara de pau que ele era. Os filhos de Deus foram lá se apresentar e vai ele junto. E o Senhor, e não foi Satanás que pegou Jó, foi Deus quem pegou a Jó para provar, né? Que muita gente fala que foi Satanás. Não, foi Deus que desafiou a Satanás para ver, já que está rodeando a terra e passeando, vê, observa o meu servo. Lógico que ele sabia, conhecia, ele conhece todos nós. Ele conhece também, ó. Cada um de nós ele conhece. Eu lembro que a primeira vez que nós enfrentamos uma legião de demônios, aquela pessoa tinha 31 entidades que ela servia. E uma delas brincava com a minha mãe, principalmente, né? Minha mãe foi da Igreja Batista há 50 anos. Ela disse que nunca tinha visto uma manifestação de demônio. Eu já tinha visto, mas era os primeiros ainda. Eu estava bem cru ainda. E olha, gente, aqueles demônios na nossa casa lá ficaram 30 dias brincando com a gente, ia para a igreja com a gente, e quando ela saía na rua, ela galopava que nem um animal, no galope. Ela ia na igreja e a turma começava a orar e tal, né, e com medo. E ele falava: eu te vi lá no cinema, eu te vi. Pastorzinho de fritar bolinho, e ia falando. Não era eu o pastor, não era pastor ainda, não é? E ele tirava o couro do meio mundo. A Neclides acho que não lembra, porque ela é bem... Você lembra, Neclides? Ela é bem... Era pequena, mas lembra, né? Então, ele saía... Eles deram uma Bíblia para ela, acho que foi o pastor que deu uma Bíblia para ela. Quando chegou em casa, ela pôs a Bíblia no chão
rasgou, pôs fogo e ficou em cima do fogo. Onde eu morava, nós tínhamos uma cerca no quintal de 4 fios de arame farpados, sabe que arame que tem ela se coçava assim que nem animal. Lembra bem? Não sei se você viu. Ela se coçava, ela deitava assim para lá, para cá. Não fazia uma marca. Ela caía no chão muitas vezes quando ia trocar de coisa, ela levantava que nem aquele brinquedo com João Bull, você põe ele levanta, né? João o quê? Ah, o João Teimoso. Eu sei, mas não lembro mais. Mas eu sei que era uma guerra. Então eles falavam para minha mãe. Ela fala, tira as crianças daí. Ele fala, não, velho, não tira não. Faz nada com os calanguinhos. Os calanguinhos são de Jesus. Calanguinho. Os calanguinhos são de Jesus. E ela, qualquer coisa, fala, velho, eu sei que você fica na janela esperando cada filho chegar, mas pode ser, eu vejo isso, eu também acompanho ele. Nossa, acompanha a gente também. Mas você fala, mas pastor, como que um demônio pode acompanhar? Eles são milhares de milhares de milhares. E quando ele entra numa pessoa, né, ele faz um estrago tremendo. Então ele entrou na vida de um homem que Deus, irmão, quando eu falo sobre uma pessoa, ou uma pessoa fala sobre mim, tem valor, mas não é muito. Agora, quando Deus fala, você é minha serva, você é meu servo, é justo, né? É temente, é reto, sincero. Veja que testemunho, né? E ele falou, você viu o meu servo Jó? Vi, lógico. O senhor enche ele de bens, é o homem mais rico, babalá, né? Foi, falou não. Aí Deus entregou Jó nas mãos de Satanás. Agora você pode imaginar o que ele fez, né? Esse homem tinha 10 filhos, diz a Bíblia, versículo... ele diz assim, então Satanás, verso 9, então respondeu Satanás ao Senhor e diz, porventura teme Jó a Deus debalde ou em vão? Porventura não cercasse tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoasses, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens e verás se blasfema de ti ou não. Na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tens está na tua mão. Vocês gostariam de ser entregue por Deus na mão dos demônios? Ou de Satanás? Interessante, Deus pôs um homem de linha correta nas mãos de Satanás para fazer tudo o que ele quisesse. Somente ele não podia ter a vida, né? Somente contra ele não estendas a tua mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. Verso 13, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. Eu somente escapei para trazer a nova. O que aconteceu? Diz aqui que os sabeus, né, deram sobre as jumentas que estavam lavrando, os bois que lavravam e as jumentas, e
passaram a mão em tudo, levaram tudo embora. E mataram os moços que estavam trabalhando. E foi a notícia para Jó. E a Bíblia diz, no verso 16: estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer as novas. Olha, caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda ele falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Aqui já foi uma boa pancada da riqueza que ele tinha juntado, né? Porque Deus permitiu que fosse feito com Jó esta prova. Estando, verso 18, 1:18, e estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento veio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou por terra e... olha, irmão, adorou. É crente ou não é? Você já pensou você perder 10 filhos numa pancada, num desastre só? Quem perde um muitas vezes não, né? Parece que perdeu tudo. Mas aqui perdeu os 10 filhos numa pancada só. E Jó diz que levantou-se, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou por terra e adorou. Isso é coisa linda, né? Esse é crente de verdade, né? Adorou. Porque e ainda disse: e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha só. Que homem especial, né? Que homem, é aquilo que Deus falou, justo, não, sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Com todas essas provas, perdendo tudo, perdendo a sua família, ele não perdeu a fé. Diz, em tudo ele resistiu e adorou a Deus. Por isso que eu falo, irmãos, a gente já brincou muito, pastor Paulo. A nossa graça é que pela nossa ignorância, Deus segurou para nós muita coisa, porque nós já era totalmente sido consumido, né? Pela terrível presença desse adversário. É verdade que em Cristo nós temos uma cobertura que Jó não tinha, não é? Mas
Ele tinha uma fé tremenda na parte de adoração ao Senhor, do grande Deus, o Criador. Capítulo 2 diz assim: e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Ai, que soninho. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desvia-se do mal, e ainda retém sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Não havia um motivo a não ser uma prova que Deus estava fazendo, não é? Com Jó. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se blasfema de ti na tua face. E verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ó, eita prova boa, hein? Hein? Que prova boa, hein? Ainda? Agora, tu tá podre aí? Já perdeu tudo. Já perdeu tudo. E ainda retens a tua sinceridade? Olha só. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Eita, jogo duro, hein? Você já viu aqui na igreja, qualquer coisinha, alguém... já vai embora, quer ir embora, não vem mais. O pastor fala meio forte, vou embora. Eu vou para outro lugar. Você é frouxo demais, ó. Aguenta uma prova dessa, homem. Uma prova dessa. E aí a mulher, que escapou de todos aqueles lances, né? Acho que foi a propósito, deixou morrer tudo, gado, ovelha, roubar e matar os 10 filhos, e a mulher ficou viva ali para ficar na sola dele, né? Então, gente, o negócio é... Já pensou fazer um enterro da família, praticamente todas, só ele e a mulher não morreram? 10, sei eu se usava caixão naquele tempo, né? Mas 10 defuntos para ser enterrado no mesmo dia. Mole. O sono está bravo hoje aqui, não? Vamos dormir, tá? Eu também vou. Então, queridos, veio uma
Alguém falou alguma coisa? Então veio depois aqueles amigos de Jó para consolar e acusar uma série de coisas, e eu não vou parar nisso daí. Vamos para o capítulo 42, né, de Jó. Senhor, e disse: bem sei eu que tudo podes. Olha, irmãos, bem sei eu que tudo podes. Quem? Deus. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensinas. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram-se dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu um pendente, deu um presente, né? Ou deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, os mesmos que morreram lá, eram 7 homens e 3 mulheres. E chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia, e o nome da terceira Queren Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dia. Então a gente a gente não foi ensinado que nós somos provados, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, né? 19:25, de toda aquela prova, não é? Tudo aquilo que ele passou, sofreu, foi retirado dele, os amigos acusando, e a Bíblia diz que Jó foi até o fim da prova, e Deus lhes deu tudo em dobro, e é mesmo, você pode ver lá que ele deu em dobro, só não deu a mulher em dobro, né? Também não tirou. E essa mesma mulher que falou para ele: amaldiçoa teu Deus e morre, pôde ver
uma riqueza grande demais, e filhos mais formosos, e as filhas mais lindas sobre a terra, não é? Mas por ela mesmo não chegava lá, né? Por ela, ela logo já deu a sentença: amaldiçoa teu Deus e cai fora. Então, aqui é um homem que recebeu, não é? Que recebeu algo de Deus, e Deus então provou ele de maneira profunda, e ele saiu vitorioso. Amém? Muito bom. É essa hora mesmo? 11 horas. Então vamos abrir no livro de Judas. Judas, verso 9. É outro quadro em que a presença de Satanás está no local, enfrentando o arcanjo Miguel, né? Diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, uma das coisas que eu aprendi aqui nesse versículo é o seguinte: que nós que, não é, Paulo, que fizemos muita chacota e que fizemos muitos desafios, erramos. Erramos. Porque aqui nós temos uma das principais autoridades do céu, que é o arcanjo Miguel, que é o anjo guardador de Israel, que batalha por Israel. Esse anjo, ou esse arcanjo, né? Ele disputava, diz que a disputa foi boa, né? Disputava o quê? Moisés morreu. Mas como Moisés havia pecado, quando Deus deu a ordem para ele lá no deserto, para que ele falasse com a rocha, mas ele estava, e era o homem mais manso da terra. Você imagina, com uma congregaçãozinha assim, pequena que nem a nossa, né? Ele tinha 3 milhões praticamente de gente acompanhando ele. Quando eles montavam as barracas lá, no deserto era perder de vista. Era 3 milhões de pessoas, tinha que estar guardadas nas tendas. E Deus fazia a prova. Você pode ler para mim capítulo 8, né, de Deuteronômio, que Deus fala que Ele prova o homem. Então Deus fez com que faltasse água lá no deserto, e o povo era rapidinho, tinha nada de Jó. O povo era doido para blasfemar, para querer voltar, para querer brigar. 8:2, Deuteronômio em diante. E te lembrarás de todo o caminho
pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por 40 anos, olha aqui que Deus fez com o povo de Israel, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração, lá dentro, se guardaria os meus mandamentos ou não. E se humilhou, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não o conhecesse, nem seus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda que sai da boca de Deus viverá o homem. Olha só, até na hora da fome, nós não deveríamos murmurar, nós deveríamos saber que nem só de pão vive o homem. Então faltou água, e eles então gritaram com Moisés, Moisés e Arão era a dupla, né? Então Moisés falou com o Senhor, e o Senhor falou, a primeira vez o Senhor falou, bate na rocha. Ele feriu a rocha e saiu água, não foi? Agora é uma repetição, Deus não repete o mesmo milagre, Ele vai fazer uma coisa diferente. Ele falou, fala com a rocha. Mas Moisés estava tão nervosinho, você imagina, né? O povo querendo matar ele, querendo apedrejar eles, ele ficou nervoso. E Deus falou para ele, fala com a rocha, acho que ele não ouviu. Ele falou, vou de novo na rocha, passou a mão no cajado e mandou o cajado na rocha, e a rocha deu água. Só que aquela pedra ou aquela rocha que dava água era Cristo. Caiu do cavalo. O povo bebeu água. E ele, com as varadas, com os cajados dele, deu água. Mas Deus falou para ele, não vai entrar na terra da promessa. E olha que Moisés foi atrás do Senhor e orou e falou, Senhor, falou, não tem conversa. Bateu na rocha, vai morrer. E Deus levou ele para um alto monte, né? Passou o governo dele para Josué, e vem o diabo agora, aí no texto nós vem o diabo agora para disputar com o arcanjo, falando, ele é meu, ele pecou, Deus proibiu dele entrar na terra, ele é meu. E o arcanjo disse que disputava com ele. Só que o arcanjo falou uma palavra que eu preciso aprender e você também. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O que é isso, pastor? Isso aqui é uma das coisas que na nossa igreja não tem muito, né? Rebelião, essas coisas. Mas é estar debaixo. Obrigado. É estar debaixo de uma cobertura espiritual daqueles que comandam, que Deus levantou para comandar a minha vida e a sua, estarmos debaixo de sujeição. Então, esse Deus que para Ele nada é impossível, o arcanjo, guerreiro,
assumiu a posição. Então nós temos aqui algumas coisas que eu já falei, tá? Eu marquei aqui que Deus, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. 2 de Pedro 2,4 diz assim: porque Deus não perdoou anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservadas para o juízo. Você vê, caiu. Quanto que caíram? 1/3? Muito, né? 1 trilhão. 4 quatrilhões de anjos. Mas 1/3. Gente, é muito anjo caído. A gente fala anjo, mas tem as quatro, né? Anjos, arcanjos, querubins e serafins, todos caíram 1/3. Depois nós temos no capítulo, será que vai dar para falar? Em Daniel, quero que os irmãos abram no livro de Daniel. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Daniel deve ser capítulo 10, Daniel. Daniel. Começa no 11, né? Diz assim: e me disse, Daniel, homem muito desejado. Olha outro homem que Deus está dando testemunho, né? Homem muito desejado. Está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ficou preso na região celestial aí, no caminho, 21 dias. Não conseguiu atravessar. Não atravessou a fronteira. Ficou detido, ficou preso. Quem que era? Um anjo de Deus, um mensageiro de Deus. Deve ser o próprio Gabriel, que era o anjo que sempre trazia os recados, né? Então foi obrigado a esperar 21 dias. Ficou preso ali, ficou detido disso. Por isso, irmãos, há uma guerra nesse mundo espiritual. É que a gente não vê. Se a gente visse, acho que sei eu, ou acordaria ou morreria. Porque o negócio é para valer, né? A gente brinca, eu mesmo já brinquei muito com o poder da fé, mas veja só, é um anjo, um dos primeiros, um dos primeiros, né? Porque um dos primeiros foi chamado, que é Miguel, mas Gabriel era o anjo que trouxe a mensagem do nascimento de Jesus, que trouxe
a mensagem do nascimento de João Batista, e era o anjo que estava sempre trazendo o recado para os homens. Veja só, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci, e eis que uma como semelhança dos filhos de homens me tocou os lábios. Então abri minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortasse. E disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, que é o diabo. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei que o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Olha só, ninguém tem coragem de se expor contra eles. Só Miguel, chefão. São coisas que eu não sabia. Eu enfrentei muito, expulsamos muito demônios, curamos muita gente, deixamos muita gente liberta, mas poderia ser mais fácil, mais produtivo, menos desgaste e mais vitória. Nós já passamos noites inteiras pelejando. Uma vez nós começamos às 9 horas da manhã e o demônio só foi embora às 10 horas da manhã do outro dia. E passou gozando da cara de todo mundo que estava comigo, que caiu lá para as 2 horas, caíram dormindo. E ele ficava tirando couro de mim. E você? Naquele tempo eu trabalhava. E você? Você vai mudar de emprego? Não vai trabalhar mais? E agora? Ele falou: eu não vou embora, eu estou aqui há 20 anos e ela é minha, não vou embora. E você tem que ficar ali na palavra, né? Não pode ficar nervoso, não pode se exaltar, né? De repente ele pode cuspir em você, pode dar um chute na sua canela ou na sua costela. Eles fazem. Paulo conhece isso. Então, queridos, nós tivemos em algumas batalhas que nós poderíamos ter pedido ao Senhor socorro, não é? Depois eu vim descobrir que os anjos, a Salmo 103:20 diz que os anjos são maiores, pode ler para mim, são maiores em força e poder. Cento e 103:20, né? Salmo.
Como que disse? Bendizei ao Senhor, anjos seus. Olha os anjos de Deus, são magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então os anjos estão revestidos de uma glória e de um poder excelente. Leia de novo. Salmo 103, 20. Olha, bendizei ao Senhor, anjos seus. Olha, magníficos em poder, que cumpris as ordens de Deus, obedecendo a voz da sua palavra. O exército do céu. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Vós, ministros seus, que executais o meu beneplácito. Veja só. Então Deus diz em Daniel 4:35, né? Ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Deus é o que opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. E ninguém pode impedir as obras do Senhor. Olha, nós podemos pedir socorro. Por quê? Porque Deus opera com os exércitos dos céus e com os moradores da terra. E Deus é tão grande, tão maravilhoso, cheio de glória e de majestade, que Ele, se não tiver um anjo no céu para operar com Ele, se não tiver um homem na terra para operar com Ele, Ele opera com seu próprio braço. Aleluia. Deus nunca será vencido por ninguém. Agora, nós temos que reconhecer, não é? Que precisamos, muitas vezes, pedir de Deus ajuda e socorro, que eu acho que seria mais tranquilo para nós. Porque várias vezes, né, Paulo, eles falavam, eles chegaram. Quer dizer, Deus mandava, né? Porque nós estávamos lá quase que apanhando, né? Muitas vezes foi difícil. Uma vez, nós estávamos expulsando um demônio de um rapaz que trabalhava com a gente na empresa. Era isso que você ia falar? Então fala, né? Fala você. O diabo, os demônios são gozador também. E eu e o Dirceu lá na guerra, o demônio olha para nós e fala, vocês estão cansados, hein? Eu falei, demônio, você é mentiroso, mas agora falou a verdade. Aí o Dirceu falou, você está amarrado, pediu para a esposa do rapaz lá fazer um café, tomamos água, e aí começou a guerra. Aí o demônio falava, eu quero ir embora. Eu falei, agora você não vai não. Você vai a hora que eu quiser que você vai embora. E nesse mesmo dia o demônio disse assim, você é muito enxerido, falando para nós. É capaz de você querer ir lá orar para o Tancredo Neves, que era o presidente da República, que estava lá no Hospital do Coração. Falou, demônio, você até que me deu uma ideia, viu? Aí eu disse, está lembrado? Fomos no Hospital do Coração, aí tinha muita gente, corda, tudo, eu falei, Dirceu, deixa aqui. Aí eu passei por baixo da corda e fui, ninguém me parou. E fui andando, quando eu cheguei lá pertinho, o exército lá, cruzou a arma na minha frente, assim. E falou, como é que o senhor conseguiu chegar aqui? Eu falei, ninguém me parou. O sargento, aí chamou o tenente veio. Falou, como é que o senhor chegou até aqui? Eu falei, ninguém me parou. O que o senhor veio fazer aqui? Eu falei, vim orar
presidente. O demônio deu a ideia. Orar pelo presidente. Aí ele falou, por que o senhor quer orar pelo presidente? Eu falei, feliz é quem ama, e não há barreiras para conter a sua chama. Falou, sargento, escreve isso aí que ele falou. E me liberou, ele estava lá, eu do lado de fora, que não podia entrar, eu joelhei ali e orei por eles, né? E o que o Senhor está falando aqui é sério mesmo. Porque o demônio, às vezes, ele fala assim, com você ninguém pode. Eu já levei tapa na cara, o Senhor sabe disso? Porque se eu falar, você não pode mesmo, não pode? Comigo você não pode. Leva um pé de ouvido que você cai lá. Agora o segredo é esse, comigo você pode. E pode muito. Você não pode é com esse, que habita em mim, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E foi muita guerra, muita coisa. E Deus não gosta de frouxo nem de covarde. Mas o segredo está no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já fiquei internado, uma infecção generalizada, uma retaliação do inferno, porque ele tem bronca da gente. Tá bom, graça e paz, queridos. Até domingo, se Deus permitir.